Bom dia, esse é o Visão Libertária de 2 de outubro de 2019. Vamos à notícia sugerida por Henrique e comentada por Ática, desmistificando o milagre chinês. Após o fim da Guerra Civil Chinesa, em 1949, a China se viu como um país dominado pela pobreza e devastado pela guerra. Nessa terça-feira última, dia 1º, completaram-se 70 anos desde a ascensão de Mao Tse-tung ao poder e a adoção do socialismo ou comunismo no país. Alguns socialistas sem coração comemoram o tal feito. Pessoas sensatas, lógico, lamentam tal tragédia. Mas é um fato que a China está radicalmente diferente. É uma potência mundial de primeira grandeza e aspira a chegar ao topo da economia global. E os dados não mentem, embora muitos sejam manipulados pelo governo central. E representam, talvez em menor escala, o que aconteceu. A taxa de pessoas em situação de pobreza despencou, a expectativa de vida geral da população aumentou significativamente, suas indústrias expandiram-se e muitos outros fatores positivos. Mas como isso aconteceu? A primeira coisa que podemos afirmar é que Mao e sua política comunista não foi responsável por esse desenvolvimento. Seus projetos socialistas apenas atrasaram o desenvolvimento do país, mataram milhões de pessoas e diminuíram ainda mais a qualidade de vida da sua população. Um exemplo é o seu Grande Salto para Frente, um projeto de tornar a China uma república igualitária e desenvolvida através da planificação econômica e da reforma agrária forçada, o que acabou, na verdade, causando fome em massa e levando muitos chineses à morte. O enorme fracasso fez a autoridade de Mao ser questionada, o que o fez iniciar a Revolução Cultural Chinesa com o objetivo de neutralizar a sua oposição, com uma campanha violenta que prejudicou ainda mais o desenvolvimento econômico do país. Nesse grande salto para frente implementado por Mao, foram cometidas inúmeras atrocidades típicas do planejamento central, tais como mandar pessoas da cidade para cultivar terras, escolher culturas inapropriadas. Dentre esses muitos erros, destaca-se o problema dos pardais. Um dos objetivos do Grande Salto para Frente era a eliminação das 4 pragas: ratos, moscas, mosquitos e pardais. A visão de então é que tais pardais comiam parte da colheita de grãos e, portanto, precisavam ser eliminados. E, de fato, o governo chinês teve sucesso nisso. A população de pardais diminuiu imensamente, quase foram totalmente dizimados. Diversos esforços foram feitos para isso, ninhos destruídos, pássaros mortos por atiradeiras, das mais diversas formas. Mas, como bem colocou Hayek, o conhecimento está disperso na sociedade. Um grupo de pessoas, por mais inteligente e bem intencionado que seja, simplesmente não detém conhecimento para dirigir a sociedade. O que os burocratas comunistas chineses não sabiam é que o pardal sim come um pouco de grãos, mas a maior parte da sua dieta são na verdade pequenos insetos, como gafanhotos, lagartas, pragas muito piores para a plantação. Sem os pardais comendo esses insetos, eles se multiplicaram imensamente, o que levou à devastação completa de muitas plantações por insetos. Muitos chineses morreram de fome devido à falta de pardais. O governo depois reconheceu o erro, depois de muitas mortes, e chegou até a importar pardais da Rússia e de outros países. Como todos os demais países que tentaram a planificação econômica pelo governo, a China também falhou, e o resultado do Grande Salto para frente foi um enorme passo para trás, como qualquer regime socialista. A elite chinesa, claro, os membros do Partido Comunista Chinês, ficaram cada vez mais ricos e bem de vida, mas a população acabou absolutamente miserável e a economia totalmente destruída. O que mudou então, você pode perguntar? A mudança começou a acontecer após a morte de Mao e a ascensão de Deng Xiaoping ao poder. Xiaoping rompeu com o projeto de economia planificada de Mao e reformou a economia do país, com uma liberalização no setor privado, abertura econômica para o comércio exterior, ou seja, não foi o intervencionismo estatal nem ações de um planejador central que trouxeram prosperidade à China. Isso aconteceu exatamente porque o Estado soltou as suas amarras sobre os indivíduos. Esse processo foi dividido em 2 fases. Primeiramente, com a descoletivização da agricultura, ou seja, acabar com essa história de reforma agrária, permitir a propriedade privada de terra e tudo mais.
abertura para o investimento externo e a permissão de empreendedores começarem seus negócios. Na segunda fase, ocorreu a privatização de grande parte da indústria estatal e a revogação da política de controle de preços, protecionismo e regulamentação. Com a maior capacidade para realizar relações voluntárias e a possibilidade de investimento externo, os empreendedores chineses e estrangeiros prontamente agarraram a oportunidade, alocando recursos produtivos ao país, o que permitiu esse grande desenvolvimento. O processo que ocorreu na China é análogo ao que ocorreu em muitos países do leste europeu, que eram antigos satélites soviéticos, onde, saindo do estado de extrema pobreza causado pelo comunismo, uma economia em frangalhos, através de reformas liberais foram capazes de abrir sua economia e alcançar desenvolvimento em um curto espaço de tempo. Tudo isso, no caso da China, multiplicado pelo tamanho continental do seu país e a enorme população que vive ali. Isso ocorre de forma acelerada, pois outros países do mundo já possuem o capital acumulado de todo o seu período de desenvolvimento, capital esse que é alocado para esses países, após uma possibilidade de lucro maior ser especulada com a abertura econômica. Embora o controle sobre a economia tenha afrouxado, o controle social e político se manteve monolítico, com a proibição de qualquer questionamento ao poder central. Quem tem mais idade lembra dos protestos da Praça da Paz Celestial, da Praça Tiananmen, uma manifestação pacífica de estudantes na Praça Central de Pequim, que foi combatida com munição viva. Ninguém sabe quantos estudantes desarmados, portando apenas cartazes, foram fuzilados pelos policiais chineses armados numa repressão absurda. A imagem de um único chinês impedindo toda uma coluna de tanques de avançar sobre seus amigos na praça é a imagem que marcou esse protesto. Sim, amiguinho, acredite naquele seu colega psolista que diz que socialismo é paz e amizade. Vai nessa. A repressão foi tamanha que até hoje meramente mencionar o episódio é suficiente para o firewall chinês cortar sua conexão. Pessoas que jogam LoL e outros jogos coletivos online dizem que esse é um artifício comum de usarem quando estão jogando contra chineses. Basta mencionar Tiananmen Square 1989 no chat para derrubar todos os chineses que estão na batalha. Se seus oponentes forem chineses, você ganhou o jogo. Mas cuidado, se o servidor do jogo estiver na China, você que é cortado. O curioso é que a propaganda do governo chinês para seus próprios cidadãos reforça as belezas do regime de partido único. Eles exploram situações como o embate entre democratas e republicanos nos Estados Unidos e poderiam explorar também os embates entre petistas e bolsonaristas no Brasil para mostrar como a democracia é falha. Segundo a propaganda chinesa, os americanos perdem enorme tempo e energia brigando uns com os outros numa batalha que, no final, faz muito pouca diferença. Por isso, o sistema deles de partido único, sem essas besteiras de democracia, é mais eficiente. É difícil deixar de concordar com a primeira parte. De fato, democracia é uma besteira que não dá resultado prático algum. O erro dos chineses está em achar que a solução para a democracia é a ditadura, e não é. Uma ditadura vai sempre concentrar decisões nas mãos de um grupo de pessoas ou de uma única pessoa, e sempre essa pessoa ou esse grupo de pessoas vai tomar decisões ruins. Podem não ser decisões tão desastrosas quanto as dos pardais, mas sempre serão decisões ruins. A solução para o problema da democracia é a sociedade de leis privadas, que você compra as leis e o governo que achar melhor para si no livre mercado. Portanto, o governo chinês implantou a liberdade econômica, mas continuou restrito na liberdade social e política. Curiosamente, no diagrama de Nolan, trata-se de um governo de extrema direita. Não é à toa que nós libertários consideramos os socialistas de direita muito parecidos com os socialistas de esquerda. De qualquer forma, a liberação econômica, como sempre acontece, favoreceu a China, que cresceu significativamente em função disso nas últimas décadas. Contudo, com o governo Xi Jinping, o controle do Estado sobre as áreas da sociedade vem aumentando, incluindo sobre a economia, tendo ele revogado inclusive várias das reformas feitas por Deng Xiaoping. Essa deliberalização vem sendo acentuada pela guerra comercial com os Estados Unidos. A China vem retomando com diversas práticas protecionistas, subsídio, regulamentação da concorrência externa, além de políticas de manipulação monetária e injeção de crédito.
Soma-se a isso a liberdade econômica sem liberdade social só consegue ir até um ponto. Lembre-se que a expressão social, as liberdades sociais, são também parte da liberdade econômica. No final, liberdade é uma coisa só. Embora a China tenha batido recordes de tirar pessoas da pobreza, é importante lembrar que é relativamente fácil você crescer proporcionalmente a partir de um valor absoluto pequeno. A China, depois do grande salto para trás, se tornou uma mixaria econômica que, por isso, conseguia efeitos tão impressionantes em termos de crescimento percentual. Não se iludam, a China é um grande balão vazio. O país vende a imagem de que é muito mais rico do que realmente é, de que seu crescimento é muito mais vigoroso do que realmente é. É só ver lá a verdade, cidades inteiras foram construídas e abandonadas em nome de crescer a economia. Isso é uma bolha, porque esses investimentos não vão dar resultados. Isso revela um rumo muito perigoso para a economia e para os cidadãos chineses, que também têm tido suas liberdades individuais cada vez mais suprimidas e o controle do Estado sobre suas vidas expandido. É bem possível que a China não seja capaz de sobreviver à próxima crise e que os cidadãos chineses sofram fortemente com isso. Para Xiaoping, não importava se o sistema econômico chinês era comunista ou capitalista, mas sim se funcionava. Não importa se o gato é preto ou branco, desde que ele casse ratos, afirmou o chinês em um discurso na conferência da Liga da Juventude Comunista da China. Se Xiaoping desejava realmente seguir isso à risca, deveria ter feito uma reforma mais profunda no sistema chinês, procurando realmente a liberdade em todas as suas dimensões. Essa mistura pouco ortodoxa de se declarar socialista de esquerda, mas adotar um socialismo de direita, não tem como dar certo. A centralização administrativa e a ausência de uma oposição ao governo atual garantem que absolutamente qualquer número da economia chinesa pode ser simplesmente uma mentira. A economia da China nunca foi tão grande quanto dizem ser e se mostra cada vez mais fadada ao colapso. Vamos aos tapas libertários. Tapa sugerido e escrito por Senna. Ataque com espada em escola na Finlândia, mata 1, fere 10 e é encerrado com arma. O incidente aconteceu na cidade de Kuopio, em um colégio vocacional dentro de um centro comercial. Um aluno entrou portando uma espada, matou 1 e feriu 10 colegas de classe. Note que o assassino foi impedido por alguém usando arma de fogo. A Finlândia é um dos países com mais armas por habitante, mas infelizmente ninguém na escola portava uma. Tiveram que esperar a polícia chegar, ou seja, o que resolveu o problema, armas de fogo. O que poderia ter resolvido o problema mais rapidamente e com menos vítimas civis, pessoas usando arma de fogo. Lógico, você não vai ver muito essa notícia por aí porque não interessa a elite sociopolítica de Banânia. Chegou a ter o caso de um jornal noticiando isso com um caso como tiroteio na Finlândia. Olha a vontade dos caras de divulgar a ideologia deles. A mídia esquerdosa adoraria que tivesse mesmo sido um tiroteio, mas não, foi usada uma espada. É muito triste que pessoas façam coisas como assassinatos em massa em escolas, mas proibir armas é totalmente inefetivo. Os malucos assassinos vão recorrer a outros meios. Fico curioso, será que a agência Lupa ou o UOL vão colocar na lista de fake news deles a reportagem do jornal que diz que era tiroteio? Obviamente que não queremos que ninguém seja agredido. Esses casos são sempre muito tristes, mas soluções como escrever num papel "é proibido matar" não costuma ter eficiência nenhuma. Investir em educação também é uma falácia. A Finlândia tem excelentes níveis educacionais em todos os quesitos, na verdade, do IDH. Até aqui em Banânia existem criminosos conhecidos com curso superior. Por aqui, o índice de crianças na escola só cresceu nas últimas décadas. O Estatuto do Desarmamento entrou em vigor e, resultado, a criminalidade cresceu também. Só isso já prova que as ideias da esquerda sobre como lidar com violência são fruto de uso de maconha e ácido lisérgico em excesso. Estamos só esperando leis proibindo espadas ou alguém dizendo que precisa investir mais em educação, mais armas, menos livros. O senhor bovino gadoso mugindo, o Estado deveria cortar nossos chifres pelo nosso bem. Mu!
O que desarmamentistas têm dificuldade de entender é que existem pessoas ruins, pessoas malucas também. E essas pessoas podem te atacar usando um carro, um garfo, uma colher, a mão, um cinto, qualquer coisa, ou até uma espada. Para impedir a agressão dessas pessoas malucas e mal intencionadas, uma pessoa bem intencionada precisa estar, pelo menos, em pé de igualdade para repelir essa injusta agressão. Se você não quer ter uma arma, tudo bem, mas não tem o direito de impedir que quem quer ter uma para sua defesa a tenha. E não se esqueça, para proibir a arma de alguém é preciso alguém armado. Ou seja, não existe isso de acabar com as armas. O que existe é concentrar armas no Estado. E quase complementando esse tapa, vamos ao tapa sugerido por Márcio Ock e escrito por Peter Turguniev. Promotor manda prender menina de 12 anos que atirou em invasor da sua fazenda. Quem mora ou já morou no interior, em fazendas, sítios, granjas, chácaras, qualquer lugar afastado dos grandes centros, tem sempre problema de segurança. Veja, na cidade, se alguém tentar entrar na sua casa, os vizinhos vão ouvir o barulho. Se forem pessoas de bem, vão fazer alguma coisa. Podem até não resolver o problema, mas o fato é que contar com vizinhos e eventualmente porteiros de prédio nos faz ter um pouco mais de sensação de segurança nas cidades. Quem mora no campo, em locais isolados, que não tem vizinhos próximos, sempre tem esse problema. Ligar para a polícia é uma piada. Se na cidade contar com a polícia para prevenir uma invasão é uma utopia delirante, achar que você num sítio ou fazenda vai se proteger ligando para a polícia é delírio febril esquizofrênico. Então, uma família em Alta Floresta, cidade do Mato Grosso, fez o que todas as famílias que moram no campo fazem em todo o Brasil: comprou armas para sua própria defesa. De fato, essa é a única defesa que existe em qualquer lugar, até na cidade. O fato de termos aquela sensação de segurança por termos vizinhos é altamente ilusória, porque mesmo que o seu vizinho perceba que a sua casa está sendo invadida, ele vai fazer o quê? Chamar a polícia, certamente. Isso vai resolver qual problema? Só se for a contagem de corpos daqui a 2 horas quando a polícia chegar. Essa sensação de segurança que temos na cidade é só isso mesmo, uma sensação, como provam todos os índices de criminalidade. No campo, a ausência dessa sensação de segurança, as pessoas fazem o correto. Pois bem, imagina sua filha de 12 anos sozinha em casa, no meio do campo, sem nenhum vizinho ou pessoa próxima para pedir ajuda por centenas de metros, talvez milhares. Daí aparece um sujeito lá querendo entrar na propriedade. O cara disse depois que ia tomar banho. Ah, puta que pariu, né? Vai tomar banho você se acreditou nessa porcaria. Ah, mas tem um rio na propriedade. Ok, tem um rio na propriedade. Não é um rio público. O cara que vai tomar banho na casa dele ou no chafariz da praça pública, o que for mais conveniente. A menina, de forma muito acertada e bem educada, fez o que qualquer pessoa deveria fazer: atirou no invasor. O invasor era um garimpeiro de 27 anos. Olha, eu não sei quantos garimpeiros você conhece, mas eu já tive o desprazer de conhecer alguns. Na cidade em que meus pais moravam, no interior de Minas, em determinado momento da minha juventude, lá por volta dos anos 90, eu já morava no Rio, já estava estudando aqui, mas algumas pessoas acharam ouro no rio que corre lá nessa cidade onde os meus pais moram. Cara, do dia pra noite a cidade mudou, centenas de garimpeiros apareceram, surgiram favelas do dia pra noite. Ninguém mais podia sair à noite porque era morte, facada, briga, toda noite na cidade. Eu não conheço o garimpeiro em questão, e tenho certeza que devem existir garimpeiros do bem no mundo, mas a minha opinião genérica sobre garimpeiros é bem ruim. Felizmente, parece que o pouco de ouro que acharam lá na cidade dos meus pais era muito pouco mesmo, isso só durou um punhado de meses, o pessoal desistiu e foi embora. Pois bem, voltando ao caso, um garimpeiro de 27 anos resolveu entrar na propriedade privada onde estava uma garota de 12 anos sozinha. Ela, de forma absolutamente acertada, não teve dúvidas e alvejou de forma não mortal o agressor. Estaria tudo absolutamente certo se não fosse a narrativa esquerdista que colocaram na coisa. Jornais de esquerda radical, em sua eterna luta para desarmar o povo e implantar o comunismo,
colocaram o pobre garimpeiro de 27 anos como uma vítima da criminosa de 12 anos. Lembra que esse é o mesmo povo que adora falar que menor de idade não é criminoso, não sabe o que está fazendo, para você ver que o direcionamento é certinho na ideologia. De menor pobre pode cometer crime, de menor rico não pode. Fatos que se fodam, só a ideologia comunista que importa. Bom, parece que a menina foi presa. Não vi a Maria do Rosário reclamar de uma menor sendo presa. Não vi nenhuma feminista falando isso. Não vi ninguém dos grupos de direitos humanos reclamando do absurdo do caso. Veja, eu acho que direitos humanos são uma coisa importante pacas. Vocês que acompanham o canal sabem a importância que eu dou a não condenar ninguém sem provas. Na dúvida, é melhor soltar um culpado do que condenar um inocente. Quando eu critico o pessoal dos direitos humanos, não é uma crítica aos direitos humanos e ao devido processo legal. Pelo contrário, o devido processo legal é algo que tenho em alta conta. Mas as entidades de direitos humanos que tem por aí, vocês sabem, são meros disfarces para ideologias marxistas. O lado positivo é que, tenho certeza, o Ministério Público e os policiais da cidade apenas prenderam a menina para dar uma satisfação aos ideólogos da esquerda e à mídia em geral. Do ponto de vista legal, a legítima defesa dela é absolutamente clara e fácil de justificar. Basta comparar a força física de uma menina de 12 anos com a de um homem de 27 anos que estava cometendo o crime de invasão de propriedade, para entender que a violência defensiva usada foi plenamente adequada, absolutamente moderada, até do ponto de vista do artigo 25 do CP40. Única coisa que vai resultar disso, no final, tenho certeza, é só mais uma exposição de como a mídia brazuca é bitolada no marxismo. Como bem disse o Bené Guedes, eles adorariam estar noticiando o estupro e morte de uma garota de 12 anos, ao invés de noticiar que uma garota de 12 anos foi capaz de se defender do estupro com uma arma. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pelo Clube da Liberdade da Universidade Libertária. Quer aprender mais sobre libertarianismo? Participe você também desse clube. Veja o link na descrição do vídeo. Até a próxima!